O tom da redenção. Augusto deslizava pelas sombras como um espectro, sua mente afiada como a lâmina de sua faca. Ele não era apenas um assassino, era um artista da morte. Cada vítima era uma tela em branco, esperando para ser pintada com o matiz certo. E sempre, uma fotografia polaroid deixada como sua assinatura macabra. Naquela noite, Augusto estava cansado. Os anos de matança haviam corroído sua alma, transformando-a em algo frio e insensível. Ele precisava de uma pausa, uma fuga da escuridão que o consumia. Foi quando ele viu o carro de Antônio, o motorista de aplicativo, parado à beira da estrada. Antônio era um homem comum, com olhos cansados e sonhos desbotados. Ele dirigia para sustentar seu filho, Juninho, um menino de olhos grandes e sorriso tímido. O carro de Antônio cheirava a esperança e desinfetante, uma mistura estranha que se infiltrava nas narinas de Augusto. "Para onde você está indo?" perguntou Augusto, deslizando para o banco de trás. Antônio olhou pelo espelho retrovisor, seus olhos encontrando os de Augusto. "Qualquer lugar que me leve longe desta vida monótona." Augusto sorriu. "Eu entendo. Às vezes, todos nós precisamos escapar." Enquanto dirigiam, Antônio falou sobre Juninho, sobre como ele era a luz de sua vida. Augusto ouvia, imaginando como seria sentir algo além do frio da lâmina em suas mãos. Quando Antônio parou para alimentar Juninho, Augusto observou o menino mastigando seu sanduíche de queijo. Foi então que aconteceu. O choro de Juninho, agudo e desesperado, cortou o ar. Antônio correu de volta ao carro, seus olhos arregalados de medo. Augusto viu a arma na mão do assassino que se aproximava. Ele poderia ter permanecido quieto, deixado Antônio morrer. Mas algo dentro dele se mexeu. Ele saltou do carro, empurrando Antônio para o lado. Os tiros ecoaram na noite, mas Augusto não sentiu dor. Ele só viu Juninho, ainda chorando, seus olhos fixos em Augusto. O assassino caiu de joelhos, a lâmina escorregando de seus dedos ensanguentados. "Por quê?" Antônio sussurrou, olhando para o homem que o havia salvado. Augusto olhou para Juninho, cujo choro havia se transformado em soluços. "Porque ele me lembrou do que perdi, do que eu poderia ter sido." Ele pegou a fotografia polaroid de sua última vítima, olhando para o rosto pálido e sem vida. "Talvez seja a hora de dar um novo tom à minha vida." E assim, naquela noite, Augusto deixou para trás sua vida de assassinato e abraçou a redenção. O carro de Antônio se afastou, levando consigo um homem que finalmente sentiu algo além do frio da morte. E no banco de trás, Juninho adormeceu, sonhando com um mundo onde as cores eram mais do que apenas manchas de sangue.